Glória a Deus. Queria chamar, hoje nós temos a honra de receber aqui na nossa casa o Israel Subirá. Eu queria já chamar ele aqui. Uma salva de palmas a Jesus pela vida do Israel. Eu falo que Deus ama mais a gente do que os outros, Que nem João, João falava que era o discípulo amado, mas quem falava era ele, Então, assim, nós somos os mais amados de Jesus, porque Deus prepara pessoas especiais aqui para estar conosco, O Israel é uma pessoa especial, Que tem abençoado nações e está aqui hoje, em Piraquara nos abençoando. Então, como Deus é bom, O Israel tem um lançamento de um livro, Ele vai falar um pouquinho, pode comentar, e também numa conferência que vai ter agora no Alcance de Curitiba. Eu acho que você pode dar as informações melhor que eu, Então vamos orar pela vida do Israel. Pai, obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, porque nós vemos quanto o Senhor nos ama, trazendo pessoas que nos abençoam demais, e o Israel é uma pessoa que nos tem abençoado demais, Senhor. Oh Deus, nós temos a honra de recebê-lo aqui, Pai. Temos convicção que o Senhor vai falar conosco através da vida do seu filho. Usa-o, Pai, como um instrumento maravilhoso sobre nós, Pai, que nós possamos ser ministrados de uma forma sobrenatural, com tudo aquilo que o Senhor tem despejado, colocado ao coração dele, Pai. Nós oramos para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, que alegria estar aqui com vocês. Já tem anos da última vez que eu os visitei, não era nem aqui, Eu era, acho que, um menino ainda da última vez. Eu cresci, vocês também, glória a Deus, É uma coisa boa. Mas é uma honra para mim poder partilhar da palavra do Senhor com vocês hoje. E como foi dito, quero estender o convite da conferência que nós teremos, vimos e ouvimos, semana que vem, no sábado, lá na Alcance Curitiba. Tem as inscrições disponíveis pelo site vimoseouvimos.com.br. É uma inscrição que, na verdade, não faz muito sentido, porque ela custa R$ 36,90, só que você ganha R$ 60 de livro. Então, assim, você ganha 2 livros fazendo a inscrição, é mais para a gente se organizar, mas a gente está ali nas últimas vagas, então se você quer participar, corre. Mas a ideia dessa conferência não é só a gente ter ali um ambiente que prepara bem para a mensagem desse livro. Esse livro ele tem como foco trazer uma reconexão da igreja contemporânea com o movimento de Jesus. Não estamos vivendo algo novo, um novo movimento, mas estamos, pela graça do Espírito Santo, ardendo a velha chama do Evangelho do Reino, amém? E precisamos dar continuidade a esse Evangelho até que o Senhor venha. Então é importante que a nossa perspectiva esteja alinhada não somente para entender de onde a coisa veio, mas para onde ela vai. E é sobre isso que nós teremos essa conferência no sábado que vem, amém? Você está pronto para receber da palavra de Deus? Olha, eu acredito do fundo do meu coração que a palavra de Deus ela é viva, eficaz e transformadora onde ela é apresentada, amém? Mesmo se o mensageiro for só um menino. Eu acredito que o Senhor quer falar com você hoje, por isso eu estou empolgado de estar aqui. Mas abra sua Bíblia em 2 Timóteo 1, no versículo 7. Nós temos aqui uma definição muito interessante. Temos aqui uma definição tripla, e eu quero falar um pouquinho sobre isso. Nós servimos a um Deus de clareza e não de confusão, amém? Servimos ao Deus de luz, ao Deus da verdade, e na luz não tem espaço para dúvida. Na luz você entende as coisas com clareza, não é verdade? Alguém já passou por aquela experiência de você acorda no meio da noite e você olha para algo no seu quarto e parece assim, parece um gnomo que apareceu para ceifar sua alma de madrugada, mas você acende a luz e é só a sua jaqueta em cima da cadeira. Já aconteceu com alguém? Por quê? Porque na luz se tem certeza, não tem confusão, e nós caminhamos na luz, caminhamos na verdade, logo servimos a um Deus de clareza, amém? Não há espaço para dúvida quando caminhamos na luz. Mas aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 7, a palavra de Deus diz: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É interessante que diversas vezes a Bíblia nos apresenta essas definições triplas. Logo depois de dizer o que algo não é, a palavra de Deus explica o que aquilo é com 3 coisas, e é algo que se repete nas Escrituras. Por exemplo, Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas
justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Né? Para que servem essas definições triplas? Elas são porque nós servimos a um Deus de clareza. Então ele dá para a gente um bom entendimento do que as coisas são quando elas vêm com uma definição tripla, porque olhando para Romanos 14, por exemplo, se o reino de Deus fosse só justiça, então a gente podia brigar por justiça o tempo inteiro, mas não é só brigar por justiça, porque também é um reino de paz, então a gente não fica só brigando com os outros, e porque é um reino de paz, a gente também não fica meio desanimado, é um reino de alegria. Então essas definições trazem para a gente um grande equilíbrio. E é muito importante que a gente entenda que nós não recebemos um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Isso desenha como se fosse um triângulo: poder, amor, moderação. E tudo que acontece no reino de Deus procede do Espírito, e tudo que procede do Espírito acontece dentro de um lugar de poder, amor e moderação. E nós temos aqui uma simples passagem, às vezes não olhamos para o peso da verdade que é aqui comunicada. Na verdade, não é apenas aqui. Nós vamos ver diversas referências cruzadas aqui, trazendo à tona essa mesma verdade de que tudo que acontece no reino acontece dentro de um lugar de poder, amor e moderação. Mas eu gostaria de compartilhar especialmente sobre essa verdade hoje, mas antes de falarmos de poder, amor e moderação, eu acredito que a gente precisa falar sobre um pequeno obstáculo que está no caminho de caminharmos em poder, amor e moderação, que é a incredulidade. Por que que eu quero começar dando nessa introdução com a incredulidade? Porque no reino de Deus a gente crê primeiro e caminha depois. A gente precisa acreditar antes e então caminhar, mas crer vem primeiro. E Tiago, no capítulo 1, do versículo 6 ao 8, a palavra de Deus diz o seguinte: mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Em primeira instância, pode parecer que essa passagem fala apenas acerca de petições, mas não é o caso. Porque se você prestar atenção como ela conclui na verdade introduzindo a incredulidade como a raiz da instabilidade nas nossas vidas. Preste atenção, aquele que duvida, ele tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Logo, essa instabilidade não é presente apenas no momento de petições. E nós vemos aqui uma incredulidade que ela é parcial, ela não é uma incredulidade total. Por exemplo, não é que essa pessoa duvida da existência de Deus. Se a pessoa duvidasse da existência de Deus, o que ela estaria fazendo pedindo algo para Deus? Logo, não é da existência de Deus que essa pessoa está sendo incrédula, ela acredita que Deus existe, só duvida do seu caráter como pai. Então, a Bíblia diz, né, se você pedir, não pede duvidando. Por que que a gente pediria duvidando? Porque talvez estamos questionando a bondade do nosso pai, questionando o seu caráter, acreditamos em sua existência, não só apenas não acreditamos em sua palavra. E isso é uma mente dividida, porque cremos em parte, logo não temos como caminhar com estabilidade. Faz sentido? O que é uma mente dividida? Quer dizer, ela não está nem pertencente ao céu, nem pertencente à terra, está dividida, e isso vai gerar instabilidade. Por quê? Quando a gente não olha para a palavra de Deus como o centro da nossa motivação e o que nos move, o que nos conduz, e a gente não acredita por inteiro, a gente vai caminhar com instabilidade. Então está lá o camarada orando por um emprego, ele precisa de um milagre, Deus faz o milagre, eles celebram na célula, até comem pizza, porque foi um pedido de oração de muitas semanas que ele conseguisse aquele emprego. Só que de repente aquele emprego começa a apresentar desafios gigantes dos quais não foram avisados, previamente. E quantos já viram aquele pedido de oração que de repente era uma celebração, uma bênção de Deus na sua vida, de repente virou um deserto, uma provação. E aí uma hora, Deus, obrigado, só você podia ter aberto essa porta. Então qual é o motivo da pessoa ter entrado no emprego? Deus. Mas aí começam a aparecer desafios, a pessoa começa a procurar uma outra oportunidade, e ela sai, por quê? Porque ela está com dor de cabeça, ou porque tem um emprego que paga melhor agora. Mas nós só saímos das coisas pelo mesmo motivo que nós entramos. Se é uma porta que Deus abriu, quem então tem que dizer que está na hora de seguir em frente? Deus. Então muitas vezes entramos numa porta porque Deus abriu, mas saímos por causa de Mamon,
Saímos por causa de outra oportunidade, sem consultar ao Pai. E aí a gente vai forçando a narrativa da vida conforme o que nos é interessante, ao invés de caminhar por inteiro na palavra de Deus. Isso gera um caminhar de instabilidade. Faz sentido? Quer dizer, a gente começa crendo, foi Deus que fez, mas aí a gente não gosta, não é de Deus, não. E isso gera instabilidade, porque a gente não está crendo de coração que Deus está no controle de nossas vidas. E amados, essas pequenas incredulidades são grandes desafios, grandes obstáculos no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente diz, e a gente até disse amém aqui no começo, falando, né, que a Bíblia é a palavra de Deus, viva, eficaz e transformadora. Mas quantas vezes a gente senta para fazer o devocional de manhã e a gente não tem nem a expectativa que a gente vai ouvir de Deus, a gente nem traz um caderninho, a gente acha que a gente vai ler do capítulo X ao Y, e a gente vai só ler do capítulo X ao Y, a gente não tem nem expectativa de se encontrar com a palavra de Deus, e é uma pequena incredulidade. Agora, vai trazendo nas nossas vidas instabilidade, porque a incredulidade é a raiz da instabilidade das nossas vidas. E se você fizer uma análise bem rápida, você vai ver como isso é verdade. Quer ver? Pensa na área da sua vida que tem sido o maior desafio para você caminhar. Por acaso, será que essa área está relacionada justo com a área que tem sido mais difícil de você crer? Muitas vezes isso bate, porque a incredulidade traz instabilidade. Então, por que muitas vezes temos dificuldade de caminhar no espírito de poder, de amor e de moderação que nós recebemos da parte do Senhor? Porque muitas vezes temos dificuldade de crer que esse realmente é o caso. Mas nós temos 3 critérios aqui, e olhando então para a verdade de que precisamos crer nessa verdade antes de caminhar nelas, eu quero falar então sobre esses 3 critérios, porque tudo no reino dos céus vai acontecer dentro desses 3 parâmetros. Em primeiro lugar, o poder. A palavra no grego original aqui é dunamis e fala de um poder explosivo. Essa palavra que a Bíblia usa para falar sobre aqueles sinais e maravilhas que Jesus realizava, as curas e manifestações do poder de Deus. É isso que as pessoas sentiam quando elas tocavam Jesus. Fala de um poder. Nesse mesmo poder, Jesus libera sobre os seus discípulos. Vemos em Lucas 9, no versículo 1, ele reúne os 12 e diz para ele que liberou sobre eles poder, dunamis, e a autoridade para que eles fizessem o quê? Que eles expulsassem demônios e curassem enfermos. Logo, esse poder que nós recebemos não é só um brinde, não é só um presente legal, mas é uma ferramenta para o cumprimento de uma obra, que é a manifestação do reino de Deus, amém? Por que recebemos poder? Ainda para expulsar demônios e para curar enfermos, amém? Então o poder ele é como uma ferramenta que um filho recebe de seu pai para o auxiliar no seu trabalho. Pense num marceneiro talvez, trabalhando ali com madeira, e ele recebe do pai um martelo, que é para o auxílio de seu trabalho. Então essa ferramenta, ela tem um jeito certo de ser usado, e é para a manifestação do reino dos céus. Pense logo ali nos primórdios da igreja, na infância da igreja em Jerusalém, temos Pedro e João caminhando para cima e para baixo, e eles estão cheios do poder de Deus, sinais e maravilhas acontecem onde os discípulos de Jesus passam. Nós temos ali Pedro e João andando, e de repente tem um aleijado ali na porta do templo pedindo por esmolas, pedindo por dinheiro. Pedro e João olham para eles e dizem: olha, dinheiro a gente não tem, mas poder, o tanque está cheio, porque Jesus nos deu poder para a manifestação do seu reino. Então levanta e anda. Gente, o homem é instantaneamente curado. Imagina que tristeza se alguns de nós estivéssemos lá no lugar de Pedro e João, duvidando do espírito de poder que recebemos. A gente não ia ter nem dinheiro, nem poder para o homem, não ia fazer diferença nenhuma no dia dele. Mas precisamos crer que recebemos um espírito de poder. Eu tenho um testemunho bem triste para compartilhar com você, talvez eu possa chamar ele de um tristemunho, mas em 2018, eu estava caminhando lá no centro de Curitiba com a minha esposa, e tá, isso eu não era recém-convertido, isso aqui já há anos caminhando com Jesus, uma vida caminhando com Jesus, e a gente teve esse ocorrido. Enquanto a gente estava lá no centro de Curitiba, a gente percebeu esse buraco na calçada, e falou: nossa, né, que perigo, não tem nada coberto aqui, de repente um buraco, e a gente comentou sobre aquilo, e tipo assim, segundos depois a gente ter comentado ali sobre o buraco, veio passando uma senhora, e ela pisou naquele buraco, e ela virou a perna feio.
ela imediatamente começou a gritar de dor, berrar, fazer uma cena, deu para ver que ela se machucou sério. Então eu corri ali, ergui ela, carreguei ela para a lanchonete em frente ao ocorrido, e lá dentro ela estava berrando de dor. Eu confesso para vocês com muita vergonha que nesse dia eu não estava caminhando que nem um discípulo de Jesus, eu não estava nem no poder, nem no amor, nem na moderação. Assim que ela se machucou, eu pensei, nossa, agora a gente vai se atrasar, a gente vai ter que ficar aqui com ela, porque a gente é crente, a gente tem que ajudar, e eu já estava pensando em tudo que ia dar de errado no meu dia, porque eu ia ter que ajudar aquela senhora numa tremenda falta de compaixão e amor pela vida dela. Então, ela ali gritando, e eu pensando, o que a gente faz? Ela gritava, chama uma ambulância, enquanto ela gritava isso, graças a Deus, nesse dia, eu não estava desacompanhado, mas tinha uma discípula de Jesus de verdade junto comigo. Priscila, minha esposa, estava em outra página completamente, graças a Deus. Ela olhou para aquela senhora e, cheia de amor e empatia, ela disse para ela, olha, nós podemos chamar uma ambulância, mas antes, eu posso orar por você, porque Jesus pode te curar. Ela disse isso, gente, eu confesso para você, que eu estava com uma incredulidade tão grande no meu coração, que eu pensei, pronto, vai piorar o dia da vela, machucou a perna, a gente vai orar, não vai acontecer nada, e aí vai ficar aquele climão, e ela vai ficar na ambulância pensando o que foi isso, e a gente vai ficar aqui pensando, nossa, o que foi isso? E eu estava assim, numa falta de fé, mas graças a Deus, a minha esposa estava em outra parte. E aquela senhora olhou para ela, disse que sim, ela não acreditava em Jesus, mas naquele momento ela ficou curiosa. Então minha esposa começou a orar com essas palavras carregadas de amor, e de repente aquela senhora pulou da cadeira, gritando não mais de dor, mas de surpresa, e ela exclamava, gritando naquela lanchonete, meu Deus, Deus existe, e ela falava, a dor sumiu, o que é isso? E ela olhava para os jovens que trabalhavam na lanchonete, sem saber o que dizer, ela fala, realmente foi embora, e o que é isso? Ela olhou para a gente e falou, eu tinha visto esse tipo de coisa na TV, mas eu achei que era mentira, e ela estava ali impressionada, e de repente minha esposa, com muita graça e sabedoria, cheia do Espírito Santo, começou a pregar para a lanchonete toda, falando, olha, isso foi só uma coisinha que Jesus fez por você, mas muito mais do que isso, Ele morreu numa cruz e ressuscitou para te redimir ao Pai, para que você pudesse ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, e de repente estava pronto para aceitar Jesus, a senhora, os jovens que trabalhavam na lanchonete, e eu, que nesse ponto estou pensando, velho, eu não sou crente não, eu sou uma fraude, eu estava assim tão alheio à realidade do que Deus queria fazer naquele momento, que eu fui pego de surpresa, mas eu caminhei de maneira tão estável, porque eu estava caminhando na incredulidade, não crendo que de fato eu recebi um espírito de poder. E gente, é ótimo vocês rirem de mim nessa história, mas quantas vezes eu e você não fazemos o mesmo? Em nossos trabalhos, em nossas famílias, às vezes as pessoas vêm logo desabafar de um problema de saúde, de dor, para um discípulo de Jesus que recebeu um espírito de poder para curar os enfermos, e a pessoa vem e ela reclama, e de repente é como se os planetas estivessem se alinhando, porque ela está desabafando com o discípulo de Jesus que recebeu o poder para a manifestação do reino, e de repente o discípulo de Jesus, cheio de um espírito de poder, não de covardia, olha nos olhos daquela pessoa e diz, que pena que você está com dor. E quantas vezes deixamos oportunidades passar, muitas vezes com o nosso coração pressionado. Você sabe do que eu estou falando, você já passou por isso, aquela vontade de orar, aquela vontade de, eu devia, mas muitas vezes nos acovardamos por causa da incredulidade, não crendo que de fato recebemos um espírito de poder. E não é assim que o reino dos céus funciona. Não recebemos um espírito de covardia, logo, não podemos nos acovardar nessa incredulidade, nos esconder e não manifestar o poder que já recebemos do Espírito, amém? Graças a Deus, eu orei naquele dia, falei, Senhor, trabalhe meu coração, trabalhe minha incredulidade, porque eu estava completamente alheio ao que você ia fazer, isso não foi nenhuma possibilidade na minha cabeça, e o Senhor curou de maneira milagrosa aquela senhora ali mesmo, diante de todas as pessoas que estavam passando ali no centro, e o meu coração ficou tão constrangido, mas pela graça do Senhor, eu fui permitindo que a minha incredulidade fosse trabalhada, e fui crescendo em ousadia, porque eu realmente creio que eu recebi um espírito de poder, amém? O outro dia, estávamos numa roda de amigos, e havia ali um que não
tinha entregado a sua vida para Jesus, e ele começou a desabafar como a semana dele estava sendo horrível, porque já por muitos anos ele estava lutando contra esse problema de insônia. E quando ele falou isso, eu sentia o meu coração chacoalhar, eu sentia aquele meu tanque cheinho de poder, né, tremendo, estremecendo dentro de mim. Então eu falei: olha, hoje a gente tem célula, aquela célula que a gente convida, mas você não vai, porque você acha que crente é estranho, e hoje você não precisa nem tomar remédio, porque lá na célula a galera vai estar orando para você dormir bem. E ele falou: é mesmo? Pode orar então, né? Mas vamos nessa. Ele deu aquela duvidada. Na hora a galera me olhou tipo: uou, você está garantindo que o cara vai dormir? Né? Tipo, uau, que corajoso. Mas eu não recebi um espírito de covardia. Falei isso, virei e falei: Espírito Santo, agora é contigo, tá entregue o recado aí, a tua reputação tá ali. Mas na célula oramos por ele. Gente, no outro dia de manhã eu recebo uma mensagem: mano do céu, Deus existe, eu dormi que nem um neném. Eu não sei porque a gente diz isso, porque os meus neném não dormem, acorda de madrugada, precisa trocar fralda, mas né, parece que quer dizer que ele dormiu bem. Gente, ele que nem tinha entregue a vida para Jesus ainda mandou mensagem assim: será que os seus amigos conseguem orar por mim até o final da semana? Porque eu tenho tanto trabalho para entregar, eu quero continuar dormindo bem. Gente, aquilo, uma coisinha simples como essa, foi o gancho que esse rapaz precisava para entregar a sua vida para Jesus. Porque ele ficou tão constrangido, como Deus se importou com um problema tão insignificante como a noite de sono dele, né? Aos olhos dele, o que tem isso na balança cósmica? Ainda assim, Deus fez algo por ele, sem mesmo ele estar caminhando com o Senhor, e aquilo constrangeu. E agora, ele está caminhando com o Senhor. Precisamos entender, recebemos poder, mas devemos manifestar esse poder, para que o reino de Deus se torne evidente para as pessoas. 1 Coríntios, no capítulo 14, do versículo 24 ao 25, diz o seguinte: mas se todos vocês estiverem profetizando, e os descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião, eles serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Ao ouvirem os pensamentos secretos deles sendo revelados, eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando: de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Amados, esse poder que a gente recebeu, ele tem um poder extraordinário de quebrar o ordinário. As pessoas caminham de maneira tão mundana, todos os dias olhando para baixo, olhando para baixo, olhando para baixo, preocupado com as mesmas coisas, ansiosos pela solicitude da vida, acostumados somente a olhar para baixo, e de repente algo acontece que interrompe aquele ciclo, e as pessoas olham para cima, e elas veem Deus, e gente, não tem o que fazer quando o poder de Deus é manifesto. A gente vê aqui, o que o camarada faz quando seus pensamentos secretos são revelados? Ele cai de joelho e diz: de fato, Deus está no meio de vocês. De fato, não tem o que conversar. Então, o camarada pode ter bom argumento, pode não gostar de crente, pode, né, ter estudado um monte para combater, né, ali o debate contra um cristão, mas o que faz quando seus pensamentos secretos são revelados? Se não cair de joelho e dizer: só pode ser Deus. Então, graças a Deus, a gente não foi chamado simplesmente para dar o testemunho de Jesus e ficar falando a respeito dele. Não, em Atos 1 ele olha para os seus discípulos e diz: vocês serão as minhas testemunhas. E ser a testemunha é diferente de dar o testemunho. Dar o testemunho está no que eu digo, mas ser a testemunha está em quem eu sou. Então agora nós somos essas cartas vivas desse evangelho, logo precisamos demonstrar com as nossas atitudes, não somente como nós vivemos a vida, mas no nosso reino. Existe cura para os que estão enfermos, existe libertação para os que estão cativos, e nós precisamos crer nisso, para que possamos quebrar aquela mesmice do cotidiano e mostrar que Deus está em nosso meio. Isso não somente acontece aqui, na igreja, quando os descrentes estão em nosso meio, mas no Sermão da Montanha, Jesus nos explicou que nós somos a luz do mundo, e a luz não se esconde debaixo de uma cesta. O crente não se esconde debaixo de quatro paredes, ele brilha a luz de Jesus lá fora no mundo, amém? É isso que nós somos chamados para fazer, e é isso o exemplo que Cristo nos deu. No Evangelho de Mateus nós vemos 34 encontros que as pessoas tiveram com Cristo. Sabe quantos aconteceram dentro da igreja? De 34? Um deles. Então, nós somos chamados a reproduzir isso e proporcionar esses momentos de encontro
em nossos trabalhos, em nossas reuniões de família, naquele churrasquinho do domingo. Então, não deixe aqueles momentos onde as manifestações, as oportunidades de manifestações do poder de Deus, passar na incredulidade. Creia que você recebeu um espírito de poder, amém? Mas esse espírito de poder, como nós usamos? Graças a Deus, não é só um reino de poder. Se fosse, então, a gente metralhava tudo espiritualmente, o tempo inteiro estava tudo certo. Mas também recebemos um espírito de amor. E é logo desse jeito que nós, na verdade, aplicamos o amor que nós recebemos, a palavra, o poder que nós recebemos. A palavra aqui no grego é ágape, e ela fala do mais profundo nível de amor nas Escrituras, um amor sacrificial. Porque no grego existem 5 palavras diferentes para o amor. Às vezes a gente só lê traduzido ali no português, amar, e a gente não sabe qual que é a palavra. E alguns episódios da Bíblia são bem dinâmicos por causa dessa diferença, de amor no grego. Tipo, no português eu digo que eu amo a minha esposa e eu amo o churrasco, e é a mesma palavra. Mas esperançosamente eu amo mais a minha esposa do que o churrasco, amém? Então, muitas vezes, por exemplo, em João no capítulo 21, quando vemos Jesus conversando com Pedro, Pedro, tu me amas? Ele pergunta para Pedro se ele o ama com amor ágape, amor sacrificial, amor que Pedro dizia anteriormente amar Jesus, mas quando teve a oportunidade de demonstrar o seu amor, ele negou, Jesus fugiu. Então Pedro agora, com uma perspectiva mais realista, ele olha para Jesus e diz, Jesus, você sabe que eu te amo com amor filial. É um amor inferior ao ágape, que é o mais alto, sacrificial, é um amor de irmão, um amor fraternal. É como se ele estivesse dizendo, Jesus, eu gosto muito de você. Agora imagina se uma namorada pergunta se uma namorada pergunta para o seu namorado, você me ama? E ele olha para ela e diz, eu gosto bastante de você. Ele está encrencado, o resto do dia vai ficar num climão. Imagina Jesus olhar para você e falar, você me ama? E você olha, não, Jesus, eu te considero pacas. Mas foi o que aconteceu. A terceira pergunta entristece a Pedro, porque na terceira Jesus desce. Ele diz, Pedro, você me ama então, filéu, com amor fraternal? E aí Pedro fica triste e diz, você sabe de todas as coisas. Você sabe que esse é o nível do meu amor. Aí Jesus procede para falar com ele sobre como ele ainda haveria de abrir os seus braços, falando sobre a maneira como Pedro morreria. Nós sabemos que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo ainda, porque não se achava digno de morrer a mesma morte de seu Senhor, o que é historicamente assim muito comprovado pelo que vemos nas escritas dos pais da igreja. Então, qual que é a boa notícia aqui? Que o nosso amor, ele pode crescer, não somente pelo Senhor, mas o amor que temos um pelos outros, porque na realidade, embora o poder seja indispensável, o amor tem que ser a nossa prioridade. 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 1, diz que o amor seja o seu maior objetivo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela, maior objetivo. Gente, me perdoa, quando eu estou ouvindo um pregador, eu detesto que ele fica falando, fala com a pessoa que está do seu lado, só que eu não sei o que acontece. Eu subo aqui, eu pego o microfone, que o poder me corrompe, eu faço você falar com a pessoa que está do seu lado. Quando eu vejo, já foi. Então, assim, me desculpa, mas talvez você fale mais umas 3 vezes com a pessoa que está do seu lado até o final, mas você me perdoa, amém? Mas o amor tem que ser o nosso maior objetivo. Contudo, desejem também os dons espirituais, o dunamis, o poder do Senhor, especialmente a capacidade de profetizar. Amados, embora o poder seja indispensável, o amor tem que ser a nossa prioridade. Porque na verdade não adianta ter uma vida profunda de poder se a gente não está caminhando em amor. E eu queria ler com você 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao 13, que é uma passagem que nos explica o que é uma vida de amor. Infelizmente, parece que a gente só lê e fala dessa passagem de casamento em casamento, Cada vez que um casal da igreja casa, a gente lê essa passagem. Por que eu digo infelizmente? Não é que ela não seja apropriada para o casamento, ela é e muito. Mas eu digo infelizmente porque ela não fala só a respeito da vida conjugal, ela na verdade fala do dia a dia de um seguidor de Jesus. Então, a gente precisava meditar nessa passagem mais frequentemente, acredito eu. Mas 1 Coríntios, no capítulo 13, a partir do versículo 1, diz o seguinte: se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias e se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento
e tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu de nada seria. E se desse tudo que tenho aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Olha só essa descrição, essa pessoa que caminha no poder, tem dons de profecia, tem todo o conhecimento das Escrituras, até vende tudo o que tem para que suas riquezas sejam distribuídas entre os pobres e entrega o seu próprio corpo para ser queimado. A Bíblia diz que se não tiver amor, não adianta nada. Porque não adianta caminhar em poder se não conhecemos ao nosso Deus de amor. Porque quem manifesta o poder de Deus sem o seu amor, na verdade, não entendeu o princípio desse evangelho, que se resume em amar ao Senhor de todo o coração, alma e força, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Em Marcos 12, no versículo 28, quando Jesus é questionado qual é o mandamento mais importante, essa é a sua resposta. Ele faz menção de Deuteronômio 6, a partir do versículo 4, amarás o Senhor seu Deus de todo o coração, alma e força. Jesus acrescenta ainda o entendimento e acrescenta um mandamento conjunto de amar o próximo como a si mesmo. Paulo, mais tarde, escrevendo aos Gálatas, vem dizer que quem pratica essas duas coisas por tabela, pratica toda a lei. Quer dizer, a lei do Senhor se resume em amar. E não adianta a gente se empolgar com o poder e menosprezar o amor que faz parte da nossa vida para toda a eternidade. A passagem continua nos explicando o que é o amor. E eu aprendi uma vez num retiro de adolescentes da Alcance, quando eu era adolescente, tem um tempo, na verdade não tanto tempo assim, um exercício muito legal. Uma avaliação para ver se nós estamos caminhando no amor, e é olhar para essa passagem de 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4, e trocar o amor com o seu nome. Então, no meu caso, eu leria, a gente tem aqui, o amor é paciente e bondoso. Eu leria assim, o Israel é paciente e bondoso. E aí eu preencho com verdadeiro ou falso, entendeu? O Israel não é orgulhoso, nem grosseiro. É um exercício ótimo, é um bom jeito de você avaliar se você está caminhando em amor. Então eu vou passar esse exercício para frente, beleza? Já anotaram aí para fazer com os adolescentes também, né? Então preencha aqui o amor com o seu próprio nome. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso nem grosseiro, e não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável nem rancoroso, nem na hora do trânsito. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, e sempre tem esperança, e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e completo, mas um dia conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Amados, isso é muito interessante. Ele fala que quando ele era criança, ele caminhava como criança. Mas quando nós vamos crescendo, deixamos para trás as coisas de criança. E ele começa falando sobre o amor e ele termina falando sobre o amor. Isso me faz muito pensar que um caminhar imaturo como criança no reino é um caminhar sem amor. Porque um dia, até o poder, gente, as manifestações, os dons, eles são por agora. Que é o quê? Para demonstrar um reino que é já e ainda não. Hoje precisamos dessas manifestações. Um dia, gente, você vai abrir a cortina da sua casa para esse reino, literalmente do lado de fora. O reino não vai precisar ser demonstrado, ele vai ser a realidade. Não vai precisar explicar para as pessoas sobre Jesus, porque um dia a gente vai estar sentado do outro lado da mesa dele, pedir para ele passar o pão e a manteiga. Então isso é por enquanto. Agora o que dura para sempre? O amor. Então hoje precisamos dos dons da profecia, da cura. Um dia não vai mais ter doença, mas vai existir entre nós e entre o Senhor amor.
Logo, isso é parte da nossa realidade, da nossa identidade para todo o sempre. Então não faz sentido. Muitas vezes nós nos empolgamos com o poder e queremos ser os soldadinhos de Jesus, né? Que nem os Boanerges, os filhos do trovão, como Jesus apelidou, né? Tiago e seu irmão João. Tiago, João, isso mesmo? James e John, isso. A cabeça buga às vezes. Tiago e João, os filhos do trovão. O que acontece? Eles receberam poder para expulsar demônios e curar enfermos, só que eles começam a se empolgar com o poder. Então, Jesus passa por uma cidade, eles não são bem recebidos, aí eles chegam para Jesus, que é quem deu poder para eles. É como o pai que deu um martelo para o filho, que é uma ferramenta de edificação, e eles chegam para Jesus e perguntam: ô Jesus, você não quer que a gente chame fogo do céu para consumir esses incrédulos aí? Então, o pai deu para o filho uma ferramenta de edificação. O que acontece quando o filho quer usar esse martelo como uma arma de destruição? É isso que os discípulos queriam fazer. Jesus os repreende gravemente, as Escrituras nos dizem. E temos o comentário de que Jesus diz para eles o seguinte: vocês não sabem de que espírito estão falando. Outras versões vão dizer: vocês não sabem de que espírito vós sois. Por quê? Nenhum espírito que procede da parte de Deus manifesta poder sem amor, porque Deus é amor, e logo o seu reino se manifesta com amor. E o poder nós temos hoje, ele é por enquanto essas manifestações, mas o que dura para sempre? Amor. E não adianta ter poder e fé para mover montanhas se a gente não for caminhar em amor. Logo, o poder é indispensável, mas o amor é ainda mais importante. Gente, quantas vezes eu já vi vergonhosamente homens de Deus usando o seu status como homem de Deus, o poder que eles receberam do Senhor para ameaçar pessoas. Eu já ouvi alguns dizendo assim: olha, você cuida, que eu sou homem de Deus, hein? Eu vou falar para o Senhor te pegar. E de repente nós temos um filho usando um martelo que o pai deu como ferramenta